gente acostuma tanto, né, viver no automático, fazer o que sempre fez e viver assim dessa forma, né, sem prestar atenção o que o nosso coração tá falando. E eu tava refletindo aqui, olhando assim o meu pai e prestando atenção, né? Tava olhando ele e eu consegui enxergar isso. Ele vem sentindo tonturas, dores no corpo. E eu lembrei de quando eu trabalhava em um lugar e que o meu corpo vinha avisando que eu sentia assim muito cansaço, parecido com o meu pai. Não sentia tontura, mas eu sentia muito cansaço. Comecei a sentir dores aqui umas dores muito estranhas aqui, assim, que mesmo tomando remédio não melhorava. E só passou quando eu ouvi o meu coração e falei e parei de trabalhar, né? Apesar, né, aos olhos assim das pessoas, seria uma loucura, porque um trabalho já fixo, né? As pessoas trabalham, as pessoas estudam, fazem faculdade para entrar numa empresa, trabalhar lá e tal. E eu resolvi escutar o meu coração e eu parei. E quando eu escutei ele, eu parei de sentir as dores. Parei de sentir, foi assim, algo assim rápido, né? Escutei ele e parou. Então, e hoje eu fico observando o meu pai, né? Das tonturas que ele sente, as dores fortes no ombro, as dores no corpo. E ele continua trabalhando, indo para a feira. E ele vai segunda, terça, quinta, sexta, 4 dias na semana. Só que o corpo dele tá pedindo para parar. Não precisa ir, né, esses dias, porque os dias que a gente colhe é na segunda e quinta, que a gente colhe goiaba. Então, no dia de terça e sexta, o meu irmão, ele vai na feira do produtor para vender em caixa, né, que são as goiabas em caixa. Só que meu pai quer ir outros dias também para vender em bandejados, aqueles que vêm na bandejinha, né, as verduras. E só que o corpo não aguenta, né? O corpo não está aguentando mais. E eu falei para ele, eu falei: pai, não precisa ir todos os dias. Deixa que as tias, né, que tem as tias que elas trabalham lá também, elas vão nos outros dias, né? Você fica em casa descansando, né, podando goiaba, que tem a parte dele das goiabas que ele gosta de ficar lá, cuidando das goiabas. Então, cuida do corpo, né? Cuida do corpo, vai pra academia e cuida da saúde, né? Primeiro a saúde, né? O corpo, o bem-estar. E só que ele falou que não, olha só, né, gente, como é? Que não dava pra parar, porque a pessoa que estava do lado, um japonês que trabalhava do lado dele, vendeu a parte dele para uma outra pessoa, que essa outra pessoa estava vendendo as mesmas coisas que ele, os embandejadinhos. Então, que era meio que concorrente. E ele estava preocupado, era com isso. E olha só, gente, que é uma preocupação assim, é algo que ele é tão automático que ele não enxerga, que não necessita disso, de você olhar o outro, né? Você precisa ouvir o que o seu coração tá falando para você fazer no momento. E meu pai já teve, né, disso dele
ficasse muito cansado de ter quase um AVC, e só depois disso ele parou um pouco. E agora novamente o coração tá avisando, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Vamos parar um pouco, vamos parar um pouco. Só que ele insiste, né? Insiste. Ele foi na consulta, né, médica. A médica pediu os exames, tal. Mas você vê, gente, como as coisas do coração é algo simples. Mesmo fazendo os exames, né, tomando os remédios, que ele tem diabetes, pressão alta, ou assim, o mais importante que o coração dele, né, tá mostrando para ele descansar, para ele não forçar mais tanto, né? O corpo quer descansar um pouco, quer ficar em paz, que não tem necessidade de você olhar o outro e que as coisas vão dar certo, né? Não é por causa do outro que as coisas não vão dar certo, que as suas vendas não vão dar certo. E assim, foi uma coisa que eu consegui enxergar, eu aqui refletindo, né, pensando, sabe, juntando as peças e as coisas assim. Aí eu consegui ver, gente, como o coração, ele sempre fala com a gente que não dá bola às vezes. E né, o seu coração também fala com você que tá aí escutando, tá vendo esse vídeo. Talvez você esteja passando por algo parecido com o meu pai. Às vezes o meu pai não enxerga, né, outros caminhos. E para ele precisa ir, porque senão o dele não vai vender por causa do outro. O que você precisa no momento pode ser algo muito simples. Às vezes você está passando por uma dificuldade, assim como meu pai, né? Meu pai com muitas tonturas e com dores no corpo, assim como eu também passei lá atrás. E era algo muito, assim, simples que o coração estava pedindo. Olha, não é por este caminho, vamos logo por outro. E você não escuta o seu coração e ele vai, né, vai ficar incomodado, né, vai ficar incomodado e vai ficar te cutucando, olha, não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui, até a hora que dá um baque, né, acontece que faz você parar de verdade. Então, e no fundo, você sente que você não tá feliz no caminho que está fazendo, que você está fazendo, só que você insiste, né, porque a mente fica assim, pensando muitas coisas, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho filhos, e porque era o que eu pensava, né? Eu tenho filhos, né? Eu estudei para isso, eu tô aqui e tô agora no caminho. Como é que eu vou parar tudo isso agora? Esquece tudo isso, gente. Sua mente vai ficar falando um monte de coisa. Escuta o coração, que as coisas vão dando certo. Tudo vai se encaixando quando a gente escuta o nosso coração, que é o mais importante, porque o seu coração, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que vai te fazer feliz, sabe? O que vai te preencher, ele sabe o que vai te preencher de verdade. E talvez o caminho que você tá aí agora não te preenche, não te traz paz. Então ele vai te cutucar até você mudar o rumo, né? Fazer o que ele tá pedindo. Então, por isso que eu falo que o autoconhecimento é muito importante. A gente começa a olhar para dentro ao invés de olhar para fora. Você presta atenção em tudo que você tá sentindo e começa a ouvir ele, o seu coração. Muito, gente, de inspirar as pessoas a ouvirem o seu próprio coração, a seguirem o seu coração. Eu quero mostrar para as pessoas que todo mundo pode ouvir o seu coração e seguir ele e viver uma vida leve, uma vida próspera, uma vida abundante, fazendo o que você ama. E
é isso que eu quero vir aqui, sabe? Compartilhando, assim, as minhas experiências, os meus pensamentos, o que vem, o que meu coração mandar, sabe? Então, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.